Boa noite. We are always happy to come to Brazil. Sempre felizes de vir ao Brasil. We love the land and we love the people. Amamos esse lugar e amamos as pessoas. Lots of affection. Muita afeição. And then we go back home and we hug people that we never hugged before. E nós voltamos para casa e começamos a abraçar pessoas que nós nunca abraçamos antes. It's good. Então é bom. One thing to add, we are blessed with 11 grandchildren. Uma coisa para adicionar, nós somos abençoados com 11 netos. So God is very good. Então Deus é muito bom. Number 11 is not born yet, but Número 11 ainda não nasceu. so tonight it's a privilege to gather with you as women. Então hoje à noite é um privilégio estar com vocês como mulheres. And sometimes it's good to step aside from our normal life and just to reflect on our personal life with God. Então às vezes é muito bom a gente sair da nossa vida diária para se juntar e refletir sobre a nossa vida com Deus. Everybody has different circumstances, and we have joys and we have sorrows. Todas nós temos circunstâncias diferentes, mas todas nós temos alegrias e tristezas. And I pray that God is giving you the hope and the faith and the love to carry you through whatever you're going through. E eu oro para que Deus esteja te dando a esperança e o amor para que você consiga lidar com tudo que você está passando hoje. It's good for each of us to be involved in family and in church, É muito bom para todas nós estarmos envolvidas com a família e com a igreja, maybe school, and also our community. talvez com a escola e com a nossa comunidade. It's good to keep up on the news so that we know what's going on around us. É bom ter um pouco de saber o que está passando no noticiário para a gente saber o que está acontecendo à nossa volta. But as we do that, it's harder to stay optimistic. Mas quando a gente faz isso, às vezes é difícil permanecer otimista. It seems like the world around us is becoming a darker place. Parece que o mundo ao nosso redor está se tornando cada vez mais escuro. I know in the US, with the pandemic, COVID, it seemed like that changed a lot of things, Falando pelos Estados Unidos, eu digo que a Covid mudou muita coisa and not so much for the better. e nem sempre para o melhor. Maybe we even lost loved ones through COVID, Talvez nós perdemos entes queridos com Covid, but we've come out of that, mas nós saímos disso and things have changed. e as coisas mudaram. And within the church, some churches grew and some churches shrank. E em algumas igrejas cresceram e outras diminuíram. In our culture all around us, it seems like sexuality is front and center. Parece que na nossa cultura ao nosso redor, a sexualidade é o centro de tudo. Not the beautiful sexuality that the Bible purports of one man and one woman in marriage. Mas não a sexualidade bíblica que a Bíblia promove de um homem e uma mulher no casamento, But free sex, premarital sex, mas simplesmente sexo gratuito antes do casamento. in many forms of very aberrant behavior, like in the LGBTQ community. E há muitas vezes de uma forma com comportamento horrendo, como a gente vê no movimento LGBT. Porn is watched by many people, Pornografia é vista por muitas pessoas. and children are even being exposed to it. E até mesmo crianças estão sendo expostas a isso. Human trafficking is happening all over the world. Tráfico humano está acontecendo no mundo inteiro. Yes, the world is dark, Sim, o mundo é sombrio e escuro. but let's not lose hope. Mas não percamos a esperança. The only real and true hope is in Jesus Christ, A única verdadeira e real esperança está em Jesus Cristo. and He's the light of the world. E Ele é a luz do mundo. He told us that he that follows me shall not walk in darkness, E Ele falou que aquele que está em mim não andará em trevas, but shall have the light of life. mas terá a luz da vida. The whole world needs the light of the gospel. O mundo inteiro precisa da luz do Evangelho. Those around us who are depressed need the light of the gospel. Aqueles ao nosso redor que estão deprimidos precisam da luz do Evangelho. The homeless and the addicted need this light. O sem-teto e o viciado precisam dessa luz. The sexually confused need this light. Aquele que está sexualmente confuso precisa dessa luz. But how will they see this light Mas como que eles verão essa luz? if they're all in darkness? Se eles estão na escuridão, Who will open their eyes to see the light? quem abrirá os olhos deles para que eles possam ver a luz? And how does this happen? E como isso aconteceu? It's the church. The church is a beacon of light. A igreja é a grande luz. Now, more than ever before, Agora, mais do que jamais antes.
We have to be a city set on a hill Temos que ser uma cidade edificada sobre um monte and a light that can't be hid. e uma luz que não pode ser escondida. God works through the church, Deus opera através da igreja. and the church is you and me. E a igreja sou eu e você. Our pastors are the ones to bring the gospel on the Lord's Day, Nossos pastores são aqueles incumbidos de trazer a palavra do Senhor no dia do Senhor, but we as members are ambassadors of the gospel. mas nós, como membros, somos embaixadores do evangelho. We must heed the words of Jesus on the Sermon of the Mount. Nós lemos as palavras do Senhor Jesus no Sermão do Monte, Let your light so shine before men que a sua luz brilhe diante dos homens, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. So, how can you and I be active participants in spreading this light to the world? Então, como eu e você podemos ser ativos, podemos estar ativas em compartilhar essa luz com o mundo? So, that's the theme of the 3 addresses I'll be giving over the next few days. Então, esse é o tema das 3 palestras que eu vou estar dando durante essa semana. Shine your light in a dark world. Brilhe a sua luz nesse mundo escuro. And I'd like to challenge us in 3 ways. E eu quero desafiar a nós de 3 formas. Tonight, I'd like to challenge you to be humble before God and others. Hoje eu quero te desafiar a ser humilde perante Deus e aos outros. Tomorrow night at Redemption Church, I'll speak on be kind to one another. Amanhã, na Igreja Redenção, a gente vai conversar sobre sermos bondosas umas com as outras. And then Saturday back here, lay your anxieties before Christ. E então, no sábado, nós vamos falar sobre deixar nossas ansiedades aos pés da cruz. So I pray that these character traits will be nurtured in us. Então, eu espero que essas 3 características sejam nutridas em nós: Humility and kindness and peace. humildade, bondade e paz. And that they would shine brightly in our lives. E que essas 3 brilhem muito na nossa vida. And I pray that whoever we meet on life's pathway will say, E eu oro para que todas as pessoas com quem nós encontramos possam dizer: what is it about that woman that she has that's something special? o que tem nessa mulher que é tão especial? I want to have what she has. Eu quero ter o que ela tem. And I pray that we will recognize opportunities to give an answer for the hope that lies in us. E eu espero que nós estejamos orando para termos oportunidades de compartilharmos o motivo da esperança que há em nós. So the subject to be humble before God and others. Então, o tema de hoje é sermos humildes perante Deus e aos homens. And I'd like to ask Rebecca to read from Philippians 2, verses 1 to 11. Então, agora eu vou estar lendo Filipenses 2, do versículo 1 a 11, que diz assim: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. When we were children, we played on a seesaw. Quando nós éramos crianças, nós brincávamos na gangorra. So when one child was up, the other one was down, Então, quando uma criança está lá em cima, a outra está lá embaixo, and vice versa. e vice-versa. Pride and humility are like a seesaw. Orgulho e humildade são como essa gangorra. We can't have both at the same time. Nós não podemos ter as 2 coisas ao mesmo tempo. When we're proud, when we're high with pride, we can't be humble. Quando nós estamos altas no orgulho, nós não podemos ser humildes. And when we're humble, we won't be proud. Quando nós somos orgulhosas, quando nós formos humildes, não seremos orgulhosas. They're mutually exclusive. São mutuamente excludentes.
So as we look at humility, I'd first like to define it, Então, para a gente entender a humildade, eu quero definir o que é. and then we'll discuss the duty of humility, E depois nós veremos o dever da humildade and then the beauty of humility, e a beleza da humildade. and then we'll look at practical ways to be humble in our homes and in our churches. E depois maneiras práticas de sermos humildes no nosso lar e na nossa igreja. So we define humility by contrasting it with pride. Então, a gente define o que é humildade fazendo um contraste com o orgulho. Our culture has definitions for both, and so does God. A nossa cultura tem definição para as duas coisas e Deus também tem. Some are the same and some are different. Algumas são iguais e outras são diferentes. We all agree that a proud person is conceited and arrogant Todas nós sabemos que uma pessoa orgulhosa, ela é arrogante e cheia de si mesma. and has too high of an opinion of themselves. Ela pensa demais de si. We all agree that a humble person has a modest opinion of themselves. Já uma pessoa humilde, ela tem uma visão modesta de si mesma. But the difference is our culture encourages pride, Mas a questão é que a nossa cultura impulsiona o orgulho. pride in our accomplishments, in our team, Orgulho nas nossas realizações, nos nossos times, in ourselves, and in our appearance. em nós mesmas, em nossa aparência. We take the honor for ourselves. Queremos tomar a honra de nós mesmas. And in recent years, the word pride has even been attributed in a positive way to the sin of homosexuality. E nos anos mais recentes, a palavra orgulho começou a ser usada tentando ser uma conotação positiva para o pecado da homossexualidade. And the whole month of July is Pride Month. E no Brasil, o mês de julho é o mês do orgulho. And then on the other end of the spectrum, humility is sort of equated with weakness and inferiority. E do outro lado, o mundo vê a humildade como algo inferior, como pequeno. But the scriptures are very, very clear. Mas a escritura é muito clara. Pride is a seriously sinful trait. O orgulho é é uma característica extremamente pecaminosa. It's the sin that Satan had in his heart to try to dethrone God. Foi o pecado que Satanás teve para tentar destronar a Deus. And it's the sin that he tempted our first parents with in the garden. E foi o pecado com o qual ele tentou nossos primeiros pais no jardim. The desire to be like God, O desejo de ser como Deus. and thus plunged the whole humankind into misery. E assim colocou toda a humanidade em miséria. Pride lives in every one of our hearts. O orgulho vive em todos os nossos corações. God despises pride because it defies his mandate for us to glorify him above all. Deus é ativamente contra o orgulho porque isso sabota a nossa tentativa de glorificá-lo. Pride tries to take God down from his throne and elevate ourselves. O orgulho tenta diminuir Deus do seu trono e elevar o nosso ego. And pride goes against God's command to love him and to love our neighbor. E o orgulho é contrário ao mandamento de Deus de amá-lo e amar os nossos próximos. On the other hand, godly humility is commanded and honored by God. Por outro lado, a humildade piedosa é um comando de Deus, um mandamento. Because when we're humble, we recognize that we're sinners Porque quando somos humildes, reconhecemos que somos pecadores and we're not superior to other sinners. e não somos superiores a outros pecadores. When we're humble, we're acknowledging that God is awesome and mighty. Quando nós somos humildes, nós reconhecemos como Deus é maravilhoso e poderoso And we're acknowledging that every gift that we have comes from him. e que cada talento que nós temos veio dele. So a working definition of humility is this. Então, uma definição para a gente estar trabalhando de humildade é: Humility is a virtue that reveres and glorifies God humildade é uma virtude que traz reverência e honra a Deus and esteems our neighbor as ourselves, e estima o nosso próximo como a nós mesmos, and it's our proper attitude to God and man. e a nossa atitude apropriada diante de Deus e dos homens. There's one area that I'd like to clarify, Tem uma área que eu gostaria de trazer clareza. and it's kind of a difference in the terms that we use. Tem uma diferença nos termos que a gente usa. When we've worked hard and we've attained excellence in a certain skill, Quando a gente trabalha duro e consegue alcançar a excelência em alguma habilidade, whether it's in school or in work, seja na escola ou no trabalho, we've set out to do what we intended to do, a gente conseguiu fazer aquilo que era a nossa meta fazer, then the world says we should take pride in our accomplishments. então o mundo nos diz que nós temos que sentir orgulho da nossa realização. But God looks at this differently.
Mas Deus olha de forma diferente. He tells us to be diligent and to develop our skills. Ele nos diz para sermos diligentes e desenvolvermos as nossas habilidades. It's good to become an expert and to use our talents to the fullest potential. É muito bom sermos experts e usarmos as nossas habilidades até a sua capacidade máxima. And he tells us to enjoy the fruit of our labors. E ele nos diz para aproveitarmos o fruto das nossas mãos. It's a gift of God. É um presente de Deus. But we're always to remember with grateful and humble hearts Mas sempre temos que lembrar com os nossos corações cheios de humildade that it's God who gave us these abilities in the first place. que é Deus que nos deu essas habilidades para começar. He's the one who gets the credit and the honor. Ele recebe o crédito e a honra. And when we do that, we have more joy than we would if we were proud. E quando nós fazemos isso, nós temos mais alegria do que nós teríamos se estivéssemos sendo orgulhosos. So, also, what about a healthy self-esteem? Mas e quanto a uma autoestima saudável? I believe that a certain amount of self-confidence is necessary for normal everyday functioning. Eu acredito que ter um nível de autoconfiança é necessário para a gente saber lidar com a nossa vida. I've seen children and adults who were so lacking in self-confidence that they couldn't do their normal daily work. Eu já vi crianças e adultos que não tinham nada de autoconfiança, então eles tinham dificuldade de fazer o trabalho diário. They were debilitated by the thought that I can't do this. Eles eram debilitados pelo pensamento de eu não consigo fazer isso. Sometimes they didn't even start a task because they felt they weren't capable. E às vezes eles nem começavam uma tarefa achando que não eram capazes. They get discouraged when they meet an obstacle. Ficavam desencorajados quando tinham um obstáculo. They get upset with themselves and sometimes with others when they fail. Ficavam tristes com si mesmos e com outros quando falhavam. This is not a healthy self-confidence. Isso não é uma autoconfiança saudável. But on the other hand, a healthy self-confidence says, I can do this. Por outro lado, a autoconfiança saudável é um pensamento de eu consigo fazer isso. I can handle it. Eu aguento. If there's an obstacle, I can figure out a way to go around it. Se tem um obstáculo, eu posso tentar pensar uma forma de superar. If I don't understand something, I'm going to learn how to do it. Se eu não sei alguma coisa, eu vou aprender a fazer. So self-confidence gives us joy in understanding a task and in accomplishing it. Então, a autoconfiança nos dá alegria em conseguir fazer uma tarefa e realizá-la. A healthy self-confidence gives glory and gratitude to God. Uma autoconfiança saudável dá glória e gratidão a Deus. We honor Him because He gave us the abilities. Nós o honramos porque Ele nos deu as habilidades. And a healthy self-confidence can make us courageous to stand up for what's right. E uma autoconfiança saudável pode nos dar a coragem para nos levantarmos por aquilo que é certo, In the face of a dark world. diante desse mundo tenebroso. I also believe that pride can show up in someone that's lacking in self-confidence. E eu também acho que o orgulho pode aparecer na vida de alguém que não tem autoconfiança. They're so focused on themselves and their inabilities, São tão focados em si mesmos e nas suas faltas de habilidades, and they want attention because they feel they lack attention, e eles querem atenção porque acham que não têm atenção, that they're always thinking about their own reputation. que estão sempre pensando na própria reputação. And that's another form of pride. E isso é outra forma de orgulho. But on the other hand, way too much self-confidence is also a form of pride. Mas também, por outro lado, uma autoconfiança exacerbada também é orgulho. Some people think of themselves as more valuable than others. Alguns se acham mais valiosos do que outros. So neither extreme is good. Então, nenhum extremo é bom. Going back to Ecclesiastes, a happy balance is to do our work with all of our might, Voltando para Eclesiastes, um equilíbrio saudável é fazer nosso trabalho com toda a nossa força, enjoy the fruit of our labor, aproveitar o fruto da nossa mão, live with gratitude, viver com gratidão and give the glory to God. e render a glória a Deus. So let's talk about the duty of humility. Então vamos falar sobre o nosso dever de humildade. Andrew Murray, an old writer, has a book on humility, Andrew Murray, um antigo escritor, tem um livro sobre humildade. and he gives 3 reasons for us to be humble. E ele nos dá 3 razões do porquê sermos humildes. One is because we're creatures, Primeiro é que nós somos criaturas, another is because we're sinners, depois porque nós somos pecadores, another is because we're saints. e outra porque nós somos santos. Well, most people emphasize the second reason, that we're sinners, for being humble. Um grupo de pessoas enfatiza a segunda razão para sermos humildes. He stresses that grace humbles us even more than sin does. Mas
Andrew Murray diz que a graça nos humilha mais do que o nosso pecado. Why? Por quê? Because we were made perfect and without sin, Porque fomos feitos perfeitas e sem pecado, and then we fell. então nós caímos, And then, if God has worked in our hearts, then He's redeemed us. mas se Deus agiu no nosso coração, então ele nos redimiu. And He's made us His friends, and we are His people. E ele nos reconciliou para sermos amigos, agora nós somos povo dele. So then we look back on the sinners that we were, Então nós olhamos para trás para as pecadoras que nós éramos, and we see God's grace, nós vemos a graça de Deus, and that humbles us e isso nos all the humilha more. muito mais. In short, if we think of our lives as a bowl filled with ugly sin, Então, se nós pensarmos na nossa vida como um balde cheio de pecado feio, Christ died and rose again in order to empty that bowl of sin. Cristo morreu e ressuscitou para limpar esse balde. Then He fills us with His righteousness Então ele enche com a justiça dele by the price that He paid on Calvary's cross. através do preço que ele pagou na cruz do Calvário. And the Holy Spirit applies that ransom to our hearts. E o Espírito Santo aplica esse resgate ao nosso coração. So in this way, Então, God's dessa forma, the grace is even bigger reason for us to be humble than the sin that it replaces. a graça de Deus é uma razão muito maior para sermos humildes do que o pecado. We're so grateful to God for His gift of salvation that we can't help but be humble. Nós somos tão gratas a Deus pelo presente da salvação que nós não podemos fazer nada além de sermos humildes. Scripture is so full of beautiful verses about humility. A Bíblia é cheia de lindos versículos sobre humildade. One of my favorites is Micah 6, verse 8. Um dos meus preferidos é Miqueias 6, versículo 8, que diz assim: Ele declarou: Ó homem, o que é bom e que é dos que o Senhor pede a ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. And Jesus also showed a beautiful, beautiful example of humility. E o nosso Senhor Jesus nos deu um grande e lindo exemplo de humildade. And the verses John 13, verses 14 and 15 describe that beautifully when He washed the disciples' feet. E, John 13. e João 13, no versículo 14 e 15, nos mostra sobre quando o Senhor Jesus lavou os pés dos seus discípulos. So also the verses that we opened with from Philippians 2, when you go home tonight, look back on those and read those. Então, e também os versículos que nós abrimos aqui essa palestra de Filipenses 2, quando chegar em casa, pega para ler eles. And Jesus did more examples of humility. E Jesus fez ainda mais exemplos de humildade. He healed the sick. Ele curou os doentes. He stooped down to help those who were the outcasts of society, Ele se rebaixou para ajudar aqueles que eram os rejeitados da sociedade. the lepers, the blind, the lame, Os leprosos, os cegos e os mancos. and sinners. E os pecadores. He even forgave the woman caught in the very act of adultery. Ele perdoou até mesmo uma mulher que foi pega no ato de adultério. He said to those who were accusing her, he said, those that brought her to him, who will accuse her? E ele disse àqueles acusadores que vieram trazendo ela: Quem agora te acusa? And when they were too embarrassed to accuse her, he said to the lady, go and sin no more. E depois que aqueles homens ficaram muito envergonhados porque não podiam condená-la, Jesus virou para aquela moça e disse: Vai, não peques mais. If we think of Jesus' submission to his Father's will on his whole ministry on earth, Se nós pensarmos na submissão de Deus, de Jesus ao Pai, nós vamos ver essa humildade durante toda a sua vida. it was a picture of humility, Foi realmente um retrato de humildade, even to the point of suffering and dying on the cross. até mesmo ao ponto de sofrer e morrer na cruz. So, first we've defined humility, Então, em primeiro ponto, nós definimos a humildade, and then we looked at it in terms of being our duty. depois olhamos sobre qual é o nosso dever na humildade. But if we think of humility as a duty, then it's sort of like a burden in our minds. Mas se a gente só pensar como se fosse um dever, isso vai se tornar um fardo na nossa mente. But the only reason humility would be a burden in our minds is that we want to have our own honor.
E a única razão pela qual a humildade seria um fardo na nossa mente é se nós quisermos a nossa própria glória. We want the honor and glory for ourselves. Se nós quisermos a honra e a glória para nós mesmos. But if we feel this way, then it just proves that we need more of God's work in our hearts to become more humble. E se nós temos esse sentimento, isso só comprova que nós precisamos de mais da obra de Deus em nosso coração para sermos humildes. But really, when our bowl of sin, of ugly sin, is emptied out, aren't we just thrilled to be filled with Christ's righteousness? E pensa comigo, quando aquele balde cheio de pecado feio é esvaziado, isso não alegra o nosso coração de ver a justiça de Cristo ali? We can't believe he actually saved us. A gente não consegue acreditar que ele realmente nos salvou. We were enemies and now we're his friends. Éramos inimigos e agora somos amigos. So we're humbled in a beautiful way to be his child. Então somos humilhadas de uma forma linda por sermos agora filhas dele. And we're thrilled to put forth his glory instead of our own. E ficamos alegres de poder encorajar os outros na glória dele e não na nossa própria. It gives us joy. Nos dá alegria. The psalmist in Psalm 44, verse 8, O salmista no Salmo 44, versículo 8, says this: diz o seguinte: Salmo 44, versículo 8. Em Deus nos temos gloriado continuamente e para sempre louvaremos o teu nome. And we say with John, he must increase and we must decrease. E com João nós dissemos que ele cresça e que eu diminua. So being humble is not a burden, but a delight. Então ser humilde não é um fardo, mas uma alegria. And so the duty of humility becomes the beauty of humility. Então o dever da humildade se torna a beleza da humildade. That happens when we're focused on the beauty of God and his attributes. Isso acontece quando nós focamos na beleza de Deus e dos seus atributos. So let's be motivated by this beauty. Então sejamos motivadas por essa beleza. Whenever we're tempted to shine the spotlight on our own accomplishments, Quando nós quisermos colocar o holofote nas nossas próprias realizações, let's intentionally shine the light on God and his attributes. vamos intencionalmente mostrar a luz de Deus e dos seus atributos. Meditate on the beauty of the gospel, Meditar na beleza do evangelho. and that will fill us with a desire to glorify God. E isso vai nos encher com desejo de glorificar a Deus. Our perfect and powerful God stooping down to save a sinner like you and me, O nosso grande e glorioso Deus se abaixando para salvar um pecador como você e eu? what humility he showed to come down from heaven to this earth, Que grande humildade ele mostrou em sair do céu e vir aqui para essa terra. to live among sinners, Viver entre pecadores. to suffer and to be rejected by people, sinners, Sofrer e ser rejeitado por pessoas e pecadores. and even to give the ultimate price of his life on the cross, E por fim de dar o grande preço da sua vida na cruz. a cruel and painful death on the Uma cross, morte cruel naquela cruz. just so that you and I can live. Para que você e eu pudéssemos viver. What love. Que grande amor. So if he said, "Come and learn of me, for I am meek and lowly," Então se ele diz, vem e aprendei de mim que sou manso e humilde, how dare we be proud of ourselves? como nós ousaríamos nos orgulhar de nós mesmos? One of our forefathers drew this contrast. Uma das pessoas antigas já dizia isso. He said, think about Christ's humiliation Pensa na humilhação de Cristo and think about how suitable, how unsuitable a humble Savior is and a proud servant. e pensa como que não é compatível um Salvador humilde e um servo orgulhoso. A humble Christ and a proud Christian? Imagina, um Cristo humilde, mas um cristão orgulhoso? It should be unthinkable for us. Isso deve ser impensável para nós, And it should be a joy for us to be humble. mas deve ser uma alegria sermos humildes. So now I think we have a grasp of our duty and the beauty of humility. Então acho que agora nós entendemos sobre o nosso dever e a beleza da humildade. How do we put it into practice? Como que a gente coloca em prática? The attitude of our hearts will show forth in our words and in our attitudes. A humildade no nosso coração vai transparecer nas nossas palavras e nas nossas atitudes And in our behavior. e no nosso comportamento. Humility is one of those foundational graces. A humildade é uma das graças da base. It goes hand in hand with love. Anda de mãos dadas com o amor.
Without humility and love, all the other Christian virtues can't show themselves. Sem humildade e amor, nenhuma das outras virtudes cristãs conseguem florescer. Our humility before God is proven by our behavior to other fellow sinners. Nossa humildade perante Deus é comprovada pelo nosso comportamento com outras pessoas. So how can we set a tone of humility in our homes, Então, como podemos colocar um tom de humildade em nosso lar, to our family members, com os nossos familiares, as wives or mothers, como esposas ou mães, sisters, grandmas, or aunts? irmãs, avós, tias? And then we'll look at how we can set a tone of humility in our churches and in the world we live in. E depois vamos ver como nós podemos introduzir um tom de humildade na nossa igreja e no mundo que nós vivemos, At home, em casa. what we are in the privacy of our homes is what we really are. Aquilo que nós somos na privacidade da nossa casa é o que nós realmente somos. Are we humble to the people that we love the most? Somos humildes com as pessoas que nós mais amamos? Sometimes I think we take for granted those that we love the most and that we live with, Às vezes nós tomamos por garantido aquelas pessoas que nós amamos e vivemos junto, and we take out our frustrations and our irritations on them. e nós jogamos as nossas irritações e nossas frustrações neles. But let's pray for humility to love them and serve them. Mas vamos orar por humildade para servi-los e amá-los. What are our attitudes? Uma das nossas atitudes, If we're married, then our husband is the head of the household. se nós somos casadas, então nosso marido é o cabeça do lar. And we as wives are called to be submissive. That's God's pattern for marriage. E como esposas, nós temos o chamado dado por Deus para sermos submissas. Esse é o que é esperado do casamento. But you as a female, as a wife, a mother, and also a grandma have a lot of impact on the flow and the feel of the home. E você, como a mulher, seja a mãe, a esposa, a avó, você tem um grande impacto em como o lar se dá. Your attitude has a great impact on children Sua atitude tem um grande impacto nas And- crianças and the tone of the home. e o tom do lar. Let's make sure we use this influence for good and to glorify God. Temos que usar essa influência para o bem e para Deus. So humility shows itself in love. Então, a humildade é mostrada no amor. We have so much opportunity at home to show love and kindness to our family members. Nós temos muitas oportunidades em casa para mostrarmos amor e humildade com os nossos familiares. Let's count our blessings and live with a heart of gratitude. Vamos contar as nossas bênçãos e viver com um coração de gratidão. Let's not grow weary in well-doing. Não vamos nos cansar de fazer o bem. Let's pray for patience. Vamos orar por paciência. If we remember that we're all sinners living under one roof, it will help us to remember that, to be humble. Se nós nos lembrarmos que somos todos pecadores morando debaixo do mesmo teto, vai nos ajudar e lembrarmos de sermos humildes. Humility is to bear one another's burdens. Ser humilde é carregar os fardos uns dos outros. I think sitting around the dinner table and having conversation is a very important time of the day. Eu acredito que sentar ao redor da mesa e conversar, compartilhando uma refeição, é uma parte muito importante do dia. As we speak about others, speak with humility. E quando você estiver falando com os outros, fale com humildade. Don't talk about others in a proud way, Não, looking down on them. não fale sobre os outros de uma maneira orgulhosa, olhando de cima para baixo. Let's honor those by speaking about them with respect Vamos honrar aos outros falando deles com respeito and having value, e tendo valor, even when they might be big sinners. ainda quando eles forem grandes pecadores. Humility also shows itself in unselfishness. A humildade também é mostrada no altruísmo. Let's care for our loved ones by giving our whole selves for them. Vamos mostrar a nossa humildade entregando todo o nosso eu a eles. Let's try not to get upset when things don't go our way. Vamos buscar não ficar chateados quando as coisas não vão do jeito que a gente queria. I don't mean to let family members take advantage of us Não estou falando sobre deixar familiares tomarem vantagem sobre nós, or to abuse us or to sin. ou para abusarem e pecarem. No, but try to set a tone of mutual unselfishness in our home. Mas vamos tentar trazer um tom de humildade mútua no nosso lar. We need to model it and teach it with our words. Nós precisamos ser modelos e ensinar com as nossas palavras. We have to serve our children, but we also have to teach them to serve.
Nós temos que servir aos nossos filhos, mas também temos que ensiná-los a servirem. We need to discipline our children to root out their selfishness Temos que disciplinar nossos filhos para que eles possam deixar de lado o egoísmo deles and the pride that's in their hearts. e o orgulho que está no coração. Pride is not a pretty picture in children, O orgulho não é bonito em crianças and it's even less pretty in adults. e é pior ainda em adultos. So let's deal with our children when they're young. Então vamos tratar com as nossas crianças enquanto elas ainda são crianças. We have to root it out early and nurture humility in them. Temos que tirar essa raiz e colocar a humildade neles. Next, humility shows itself in serving others. Depois, a humildade se mostra em serviço aos outros. Let's serve the people in our church, Vamos servir as pessoas na nossa igreja, in our neighborhood, na nossa vizinhança. and we can teach our children to serve as well. E podemos ensinar nossos filhos a servirem também. And then they'll experience the joy and the reward that comes with serving. E então eles vão experimentar a alegria que é servir. We can show that we care by bringing a meal to a family in Nós- need. Nós podemos mostrar essa alegria em trazer uma refeição para uma família necessitada. Involve the kids, and they will love being involved. Envolva essas crianças e eles vão amar serem envolvidos nisso. Children are often capable of showing great compassion for others in need. As crianças têm uma habilidade de mostrarem compaixão àqueles em necessidade. Some children are born with natural empathy in their hearts, Algumas crianças nascem com uma empatia natural no coração, but if they're not, then we have to teach them by pointing out the pain and suffering of other people. mas se alguma nossa ainda não tem, a gente tem que ensinar, apontando sobre o sofrimento e como nós podemos ajudar outras pessoas. So in everyday family life, there's times to give and to receive, Então, na dinâmica da vida familiar, sempre tem momentos de dar e de receber. and we should have a balance of both of them in our homes. E temos que ter um equilíbrio dos dois no nosso lar. How about setting a tone of humility in our church E como nós podemos dar um tom de humildade na nossa igreja? and beyond the church so that we're a light in a dark world? E até além da igreja, para que nós possamos ser uma luz nesse mundo tenebroso. If you are married to a man who's in a position of leadership in the church, Se você é casada com um homem que está em uma posição de liderança na igreja, then your husband is on the front lines of the battle, então seu marido está no fronte de batalha, the battle between good and evil, a batalha entre o bom e o mal. and you are part of his support system. E você é parte do grupo de apoio dele. Our attitude and our words and our behavior can have a big impact on him. As nossas palavras, a nossa atitude tem grande impacto nele. We're not neutral characters. Não somos personagens neutros. And our example to others is what others will follow. E o exemplo que nós damos aos outros é aquilo que eles vão seguir. So let's make use of this opportunity and use it for good. Então vamos fazer o máximo dessa oportunidade e usar para o bem. If you're any other member of the church, you also have impact on those around you. Se você é membro na sua igreja, você tem impacto naqueles ao seu redor. Your whole demeanor matters. O seu comportamento completo importa. We care for each other. We look out for each other. Nós cuidamos uns dos outros, amamos uns aos outros. We're family, the family of God. Somos uma família, a família de Deus. Everyone should be on duty when visitors come to the church. Todos nós estamos em serviço quando visitantes chegam na igreja. We welcome them and try to sense their needs. Damos as boas-vindas e vemos quais são as necessidades. If we're seeking fellowship, we invite them in. Se percebemos que eles fazem parte da comunhão, chamamos para dentro. If they're just looking and they just want to sort of be in the background, give them space. Se eles só querem ficar no cantinho e ficar de lado, dê o espaço deles. But friendliness and humility, Mas humildade e amizade, combined with a heart that wants to serve, combinado com um coração que quer servir, gives a warm sense of welcome. dá um grande senso de boas-vindas. Also, how can the church be a witness in this dark world? E como a igreja pode ser uma testemunha nesse mundo tenebroso? When we walk out of the doors on Sunday night, we don't leave our Christianity behind. Quando nós saímos pelas portas depois do domingo à noite da igreja, nós não deixamos o nosso cristianismo para trás. Rather, we're energized and we're equipped to go out and be that light. Na verdade, nós já fomos energizadas e vamos sair para sermos essa luz. The light of the gospel A that luz, needs to be brought to lost souls. a luz do evangelho que precisa brilhar nas almas perdidas. Maybe you can volunteer in a local mission. Talvez você possa se voluntariar numa missão local. Give your money to mission endeavors.
Dá o seu dinheiro para empreitadas de missionários. Find ways to volunteer in your community. Encontrar maneiras de se voluntariar na sua comunidade. And influence your children maybe to follow an occupation that serves others. E ajudar seus filhos a encontrarem um emprego, um trabalho, uma carreira que influencie outras pessoas. If you work in a secular situation, Se você trabalha em um local secular, you can shine the light of the gospel with your humility. você pode brilhar a luz do evangelho com a sua humildade. Maybe it's if someone is upset with you, you don't get upset back to them. Se alguém ficou chateado com você, você pode não ficar chateado de volta. You can accept people who are different than you. Você pode aceitar pessoas que são diferentes de você. Try to reach out in your community. Tentar alcançar pessoas da sua comunidade. Be on the lookout for those who need help. Estar de olho de quem precisa de ajuda. So 1 Peter 3 verse 15, I'll just summarize it. That we have to be ready to give an answer 1 Pedro nos ensina que nós temos que estar prontas para darmos resposta for anyone who asks you about the hope that lies in you, para todos aqueles que nos perguntam a razão da esperança que há em nós, with meekness and fear. com mansidão e temor. If you want to look that up, it's 1 Peter 3 verse 15. Quem quiser dar uma olhada é 1 Pedro 3,15. So what are some specific ingredients in setting a tone for humility Então, in our churches? Então, quais são alguns dos ingredientes principais para estarmos mostrando e dando esse tom de humildade nas nossas igrejas And along the pathway of life? e durante toda a nossa vida? So humility shows itself in love again. Então, a humildade se mostra novamente no amor. I think the single most important thing in a church is to show equal love to others. Eu acho que uma das coisas mais importantes na igreja é mostrar o amor igual a todos. Don't let those who are maybe of a lower social status or rejected by others be left alone. Não deixe aquelas pessoas que são de um status social menor que o seu serem deixadas de lado. Make sure that there's no cliques in your church Tenha certeza de não ter panelinhas na sua igreja and don't participate in them, e não participe delas. especially not as the pastor's wife or an elder's wife Especialmente se você for esposa de pastor ou de presbítero or anybody else. ou qualquer outra pessoa. Cliques are for junior high girls, not for grown women. Panelinha para menina do ensino médio, não para mulheres crescidas. If we think about the people that Jesus loved when he walked on this earth, Se nós pensarmos sobre as pessoas com quem Jesus caminhava nessa terra, it was those who were the lower class ones of society. eram aqueles que eram da menor classe da sociedade. Remember, he rewarded those who reached out to the hungry and the thirsty, Lembra que ele recompensava aqueles que iam atrás do faminto e do sedento, the naked and the sick and the imprisoned. o nu, os doentes e o que estava na prisão. And he said, even as you have done it to the least of these, you have done it to me. Então ele diz: quando você faz a um desses pequeninos, a mim fizestes. The church is sometimes compared to an emergency room of a hospital. Às vezes a igreja parece uma sala de emergência do hospital. Everybody has needs. Todos têm necessidades. Everybody's a sinner. Todo mundo é pecador. We're just all different sorts of sinners. Mas nós somos tipos diferentes de pecadores. We're all broken in some way. Estamos todos quebrados de alguma forma. Even when we're healed by Jesus Christ, we still have scars. Ainda quando nós fomos curadas pelo Senhor Jesus, ainda temos cicatrizes. So let's not stand above others. Então não vamos tentar nos colocar acima dos outros. Even the best of us doesn't have a reason to be proud. Até mesmo a melhor de nós não tem razão para ser orgulhosa. Be humble. Seja humilde. Sometimes we need to show tough love, E às vezes a gente precisa mostrar um amor duro, and the church needs to exercise discipline, e a igreja precisa exercer a disciplina, but it's only after gentle love hasn't worked. mas é só depois que o amor gentil não funcionou. And when we're dealing with people who are living in sin, E quando nós lidamos com pessoas que estão vivendo em pecado, there's a way for us to both stand up for righteousness tem uma forma de nós nos levantarmos pela justiça and at the same time show humble love to sinners. e ao mesmo tempo mostrar amor humilde para pecadores. We're not called to destroy a sinner nor his relationships or her relationships. Não somos chamados a destruir o pecador com seus relacionamentos. We're called to tell them about God's forgiveness and show them love. Somos chamados a falar a eles sobre o perdão de Deus e o amor de Deus. Always make sure there's a way back. Sempre tenha certeza de ter uma forma de volta. If we approach someone who's walking in sin with love and humility, Se nós encontramos alguém que está vivendo em pecado,
Então, com amor e humildade, and then they turn from their sins, nós os incentivamos a saírem do pecado, they'll be more likely to return to the flock of Right. God. para que dessa forma eles voltem para o rebanho de Deus. But if we approach them and treat them with pride and hostility, Mas se a gente tratar eles com orgulho e hostilidade, that will be a giant roadblock for them returning to the church. isso vai ser um grande obstáculo para que eles voltem para a igreja. Too many people have been injured by the ill treatment of church members. Muitas pessoas foram machucadas pelo maltratamento de membros da igreja. God is merciful, and so much must we be too. Deus é misericordioso, então nós também devemos ser. Yes, we do have to deal with sin, Sim, nós temos que lidar com o pecado, but it has to be mixed with grace and mercy. mas tem que estar junto com graça e misericórdia. In Galatians 6, verse 2, it tells us to bear one another's burdens and Gal- so fulfill the law of Christ. Gálatas 6, 1 e 2 nos diz para completarmos os sofrimentos uns dos outros para completar o amor de Cristo. But Rebecca's going to read the verse that comes before that verse, Galatians 6, verse 1. E eu vou ler agora Gálatas 6, versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejais também tentado. So Paul is not saying bear the burdens of someone who maybe has cancer Então, Paulo aqui não está falando sobre carregar os fardos de alguém que, por exemplo, tenha câncer or who has fallen on hard times, ou que está passando por um momento difícil. but he's telling us to meekly restore someone who's fallen into sin Mas ele está nos dizendo para com mansidão restaurarmos alguém que caiu em pecado, due to being off guard. alguém que deixou a guarda baixada. He's not talking about habitual lifestyle sin here, Ele não está falando sobre uma vida de pecado habitual, but someone who has fallen temporarily into sin. mas uma pessoa que caiu temporariamente no pecado. Why? Por quê? Because we too might fall into sin someday. Porque nós também podemos cair em pecado algum dia. In other words, be humble. Em outras palavras, seja humilde. Another very important way to be humble is to be confidential. Outra forma de ser humilde é ser uma pessoa confidencial. Secret sins are not to be told to others. Pecados secretos não é para serem contados uns aos outros. You remember the story when Noah was drunk Você lembra da história de quando Noé estava embriagado? and he was naked, and Ham exposed his nakedness by telling his brothers. E ele estava nu e veio o seu filho mais novo, Cã, e expôs a nudez dele para os outros irmãos. But then Shem and Japheth, they walked backwards and they covered their father's nakedness. Então Sem e Jafé vieram de costas e cobriram a nudez do pai. And how did God react to that? E como que Deus reagiu a isso? He cursed Ham and he honored Shem and Japheth. Ele amaldiçoou a Cã e mais honrou Sem e Jafé. God wants private sins to be known by as few people as possible. Deus quer que esses pecados secretos sejam conhecidos pelo menor número de pessoas possível. Read Matthew 18. Leia Mateus 18. The goal is that the sinner turns from his sins and is restored to God. Toda a razão é para que o pecador deixe o seu pecado e seja restaurado a Deus. The goal is not punishment. O alvo não é punição. That's up to the civil courts and to God himself. Isso vai ser lidado com os tribunais civis e com o próprio Deus. But the church aims to heal and to restore. Mas a igreja é para curar e restaurar. Proverbs 10 verse 12 says, hatred stirs up strife, but love covers all sins. Provérbios 10, 12 nos diz que o ódio incita todo tipo de reações, mas o amor cobre uma multidão de pecados. If you are the wife of a church leader or even also a regular leader, you might know some secret sins and some dark secrets of some people. Se você é esposa de algum líder da igreja, provavelmente você sabe sobre pecados secretos de outras pessoas. And you might be tempted to tell someone this interesting story. E você pode ser tentada a querer contar para alguém sobre essa história interessante. You might even say, we have to pray for this person. Você ainda pode começar dizendo assim, a gente tem que orar por essa pessoa. But once you tell that story, you can do untold damage. Mas depois que você contou essa história, você pode criar um grande dano. Don't be a talebearer, but be a peacemaker. Não seja um tagarela, mas seja uma pacificadora. Next, humility shows itself in unselfishness. E a humildade também se mostra em altruísmo. So let's care for the people in our church and in our neighborhood and meet their needs. Então vamos lidar com as pessoas da nossa igreja, da nossa vizinhança e lidar com as necessidades delas. Of course, our first priority is our own family.
Claro que nossa primeira prioridade é nossa própria família, but this is a heart thing. mas isso é uma questão do coração. The very minimum we can do is to pray for others O mínimo que nós podemos fazer é orar pelos outros and to be aware of their needs. e ter noção das necessidades delas. A phone call is a powerful tool to bring cheer and encouragement. Uma ligação é uma ferramenta poderosa de trazer encorajamento e alegria. We can do a lot at church just with our conversations, Podemos fazer muito na nossa igreja com uma simples conversa, showing concern for their burdens. mostrando preocupação em relação aos seus fardos. We can turn the attention away from ourselves and direct it toward the needs of others. Podemos tirar a atenção de nós mesmos e focar nas necessidades dos outros. And maybe we can network if we know someone else who can help this person in need, E nós podemos até fazer uma conexão, se eu conheço alguém que pode ajudar alguém que está necessitado. or get together with others and help someone with their burden. Ou se juntarem e ajudar outra pessoa que está com um fardo. So, as we noted from the beginning, that pride and humility are opposites. Então, como nós notamos no início que o orgulho e a humildade são opostos, One of the most common criticisms of people who have left the church is a holier than thou attitude. uma das críticas mais conhecidas de pessoas que saíram da igreja é aquela atitude de pessoas achavam que eram mais santas do que eu. They have a righteous indignation against pride E é uma grande indignação contra esse orgulho, because sometimes it goes hand in hand with hypocrisy. porque muitas vezes anda de mãos dadas com hipocrisia. And they're right. These two sins are very ugly together, ugly attitudes. E realmente esses dois pecados juntos são atitudes muito feias. And yes, some unbelievers use this as an excuse, E sim, muitos descrentes usam isso como uma desculpa. and they lump the whole church into one pack, E eles jogam a igreja inteira como se fosse o mesmo saco, calling everybody proud and hypocritical when it might just be one or a few. chamando todos de orgulhosos e hipócritas, quando na verdade é um ou poucos. But let's do everything we can in our power to err on the side of caution Mas façamos tudo aquilo que está no nosso poder para sermos cuidadosas and to walk humbly before God and among our neighbors. e andar humildemente perante Deus e os nossos próximos. Humility also shows itself in serving others. Humildade também é vista em servir aos outros. Each one of us has gifts, Cada um de nós tem dons, gifts that can be used in the church and in the neighborhood, dons que podem ser usados na igreja e na vizinhança. maybe counseling or cooking Talvez aconselhar ou cozinhar, or leading in ladies' Bible study or music ministry. ou então liderar um grupo de estudos bíblicos para mulheres, ou então liderar a música. Maybe in your community you can donate blood or participate in a jail ministry. Talvez na sua comunidade você possa doar sangue ou então fazer visitas a prisões. Ask yourself what gifts you have. Pergunte a si mesma quais dons você tem. God doesn't expect you to use the gifts you don't have, Deus não está esperando que você use aquilo que você não tem. so you don't have to feel threatened by this. Então não se sinta ameaçada com isso. But do try to be motivated to expand your gifts and move outside of your comfort zone. Mas se sinta encorajada a sair além e sair da sua zona de conforto. So, in conclusion, as you think about yourself getting up in the morning, you look in the mirror, Então, em uma conclusão, quando você acorda de manhã e se olha no espelho, we try to make ourselves look nice. a gente tenta se arrumar. But as we gaze at that woman in the mirror, let's think about what kind of heart does she have? Mas quando nós olharmos para aquela mulher no espelho, vamos pensar, que tipo de coração ela tem? Is it a proud heart or a humble heart? Será um coração humilde ou arrogante? I think most of us are a mixture of both, Eu acho que a maioria de nós somos uma mistura dos dois. but I'd like to challenge each of us to be a living reflection of Jesus Christ Mas eu quero desafiar cada uma de vocês a sermos um reflexo vivo de Jesus Cristo and His Word. e da sua palavra. Let's let Christ's grace shine out from us Deixe a graça de Cristo brilhar através de nós, so that we glow with the love of Jesus Christ para que possamos brilhar com Jesus Cristo, and that we love others and we love our neighbor, para que nós possamos amar aos outros e o nosso próximo, but especially to shine the light of Jesus into a dark world mas principalmente para brilharmos a luz de Cristo nesse mundo escuro, so that others will see that light and be drawn to Christ. para que outros possam ver essa luz e se achegarem a Cristo. Let's love what's good Vamos amar aquilo que é bom and give God the glory. e dar a glória a Deus. And let's say with the psalmist in Psalm 34, verse 2, E vamos dizer juntamente com o salmista no Salmo 32, just say it. My heart shall make her boast in the Lord. Salmo 34:2, que diz: A minha alma se gloriará no Senhor.
and the humble shall hear thereof and be glad. E os humildes ouvirão e ficarão alegres. Let's pray. Vamos orar. Dear Lord, please make us humble. Querido Senhor, por favor, nos faça humildes. Please get rid of all the pride in our hearts Por favor, livre de todo orgulho do nosso coração. and help us to honor thee E in ajude-nos a te everything honrar that we do, em tudo o que nós fazemos. to glorify thee. A glorificar-te. Let our boast be in Jesus Christ, Que a nossa glória esteja em Jesus Cristo. and let us walk humbly before our God, E que nós possamos andar humildemente perante nosso Deus. and give us the joy that goes with humility. E dê-nos da alegria que vem junto com a humildade. Forgive all of our sins. Perdoe todos os nossos pecados. Help us to bear our burdens. Ajude-nos a carregar nossos fardos. Lord, we thank thee so much for the gospel. Senhor, nós te agradecemos pelo Evangelho. For Jesus Christ, amen. Em nome de Jesus, amém.